Colônia Vírus é uma obra que nasceu dentro da pandemia, a partir do contexto da pandemia. Tudo começou em março de 2020, quando a OMS decretou a pandemia. Eu morava, ainda moro, acho, em Salvador, e resolvi viver o isolamento no Prado, que é a cidade onde eu fui criada, vivi até os 18 anos e minha família mora aqui. Então eu resolvi vir, porque é uma cidade pequena, muita natureza, e vim para o Prado. O Prado fica no que se chama a Costa das Baleias, né? Mas poderia fazer parte do que se chama a Costa do Descobrimento, que seria, na real, a Costa da Invasão. Porque, segundo dizem, as caravelas portuguesas, antes de pararem em Porto Seguro, elas pararam na Barra do Caí, que é uma praia que pertence ao Prado. Ou seja, o meu isolamento, o meu mergulho em mim mesma, tão exigido pela pandemia no começo, veio acontecer numa cidade onde tudo começou, onde o vírus colonial invadiu o sistema do que veio a ser o Brasil. Então eu estava voltando para a fonte, para a origem, né? E eu me lembro que se falava muito no começo de se isolar, de mergulhar em você mesma. E foi isso que acabou acontecendo quando eu vim para o Prado, né? Então aqui é uma terra, é uma cidade que tem uma herança, um legado indígena muito forte, africano também, mas principalmente indígena. E dentro disso, eu não sei se é uma etnia, um imaginário que representa já uma fusão, que é o imaginário caboclo. E aí eu comecei a pensar nessas questões e perceber que eu sempre pensei no colonialismo como algo do passado, onde os portugueses foram agentes e que a gente tem sequelas no presente, mas eu, no extremismo do isolamento, desse mergulho interior, eu percebi muitos focos de contaminação em mim, que eu estava contaminada pelo vírus colonial. Resumindo, é isso, em várias questões. E aí eu quis fazer uma varredura no meu sistema e repensar essas questões a partir das minhas memórias. Eu acho que, assim, a base da base do sambaqui, do Colônia Vírus, são as memórias, as minhas pessoais, se é que elas existem, as memórias comunitárias, as memórias familiares, e que transitam muito em torno desse imaginário da colonização, né? Do momento em que o vírus invade nosso sistema. E eu me percebi replicante e quis fazer alguma coisa com isso. Eu quis, na verdade, me tornar um antivírus. Então, conceitualmente falando, a base do sambaqui do Colônia é a memória, tanto a rígida quanto a rã, né? E alguns conceitos surgiram durante a pandemia, como o quilombolha, o mantra totô, o SRD, e outros conceitos já existiam, mas entraram no pacote porque faziam sentido, né? São os meus autosamples, como o Insubmista, o Afro-Cabocla, Multimídias Ancestrais, o Mundo Faz Upgrade. Aí eu fui fazendo esse sambaqui de conceitos e, ao mesmo tempo, todo um imaginário estético piscando na minha cabeça, nos meus sentidos, para comporem esse grande sambaqui artístico que foi a exposição, né? Então, por exemplo, os candeeiros que fizeram parte da minha infância através dos meus vizinhos, as famílias de caboclo que contavam histórias, e aí já vinham contemporâneo com as fitas de LED,
a estética de rua, que é o lambe-lambe, o stencil, a ideia de instalação, o corpo, o jogo cênico ali presente na performance, enfim, foi um verdadeiro sambaqui de conceitos e estéticas, né? O grande desafio do projeto foi converter o formato presencial em formato digital sem pensar como uma transposição somente, né? Porque a exposição ela nasceu com uma ideia presencial, mas por conta da pandemia eu optei pela exposição virtual. Mas muitas peças elas foram criadas fisicamente mas foram produzidas pensando no resultado digital, no resultado virtual. A gente não queria que a montagem do site fosse uma transposição ou uma simulação do espaço, mas que fosse o que era, o que nasceu para ser, uma exposição dentro de um site. Então, teve esse cruzamento de conceitos, de linguagens, de expressões artísticas e também dos universos físico e virtual. Foi um grande remix, um grande sambaqui, estético, conceitual, cultural, étnico, em todos os sentidos. E essas falésias que vocês estão vendo aí no fundo, e também esse pedaço de falésia que eu fiz o meu sambaqui, elas também tiveram sempre um papel muito importante no meu sambaqui, estético e de linguagem, porque quando eu era criança, que eu andava nesse litoral com os amigos, eu olhava para essas falésias, para os sulcos criados nela, e eu já via que aquilo, eu já sentia que aquilo ali era alguma coisa escrita, né? E que depois eu vim descobrir que isso é a matéria-prima da arqueologia. E fez muito sentido que tudo isso convergisse para eu estar nesse lugar na pandemia.